Gente, hoje a minha entrevistada é a Renice Ordini. Ela é de Itaendu, mas mora em Cachoeira desde 97. Aqui na cidade, ela está fazendo história, essa mulher. Ela é presidente da ACLA atualmente. Ela acaba de lançar um livro, lançou um livro, o primeiro livro dela foi lançado em abril, e agora, recentemente, ela recebeu um convite para integrar outra academia, que é lá em Poços de Caldas. E ela vai ocupar lá em Poços de Caldas a cadeira da escritora Ruth Guimarães. Boa noite, Renice. Em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista. Agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço, Cláudia. Boa noite. É muito legal estar aqui conversando com você. Vamos lá. Mulher, como que você foi parar em Cachoeira? Conta aí. Então, eu vim parar em Cachoeira Paulista por conta do meu marido, né? Que ele passou no concurso na época. E então aí eu vim parar aqui, de gaiato. E- Nada programado. o seu marido é o Leandro Ortini, né? Ele trabalha em Furnas, não é isso? Isso, ele trabalha em Furnas. Então, ele veio para Cachoeira a trabalho, porque para trabalhar em Furnas, e aí você veio junto. Ele é de Sim, Itaendu também? ele é de Tenhandu. Vocês têm dois filhos, que é o João Pedro, de 17 anos, e a Maria Paula, de 8 anos. Menina, essas crianças já cresceram assim, é isso? Já Eles são de Cachoeira? Eles são cachoeirenses? são cachoeirenses, nasceram em Lorena, né? Não Sim, foi porque uma, ninguém não foi mais uma nasce em opção. Cachoeira. É. Vamos lá. Você lançou em abril deste ano o livro O Vale Literário de Rutinha. Rutinha é a Ruth Guimarães. Eu quero saber por que que você escolheu escrever sobre o que que é o livro e por que que você escolheu esse tema. Então, o livro foi uma homenagem à Dona Ruth, porque ela é um grande ícone que eu tenho na minha vida. Ela foi um divisor de águas, na verdade, sabe? Então, ela foi muito importante. Eu tive o prazer de conviver com ela por um tempo. E quando, depois, após o falecimento dela, assim, nessa saudade que a gente sente dela, em todos os eventos, aquela coisa, e eu queria homenageá-la de alguma maneira. Então, me veio, assim, a ideia de criar uma personagem que falasse pela Dona Ruth e fosse dedicada às crianças, sabe? Então, e aí a ideia do título, né, o Vale Literário de Rutinha, foi para assim, foi uma maneira de valorizar o Vale em homenagem a ela, porque ela tem, assim, todo esse valor no Vale do Paraíba, e eu queria um livro assim que falasse sobre ela e ao mesmo tempo valorizasse a nossa cidade e nosso vale, né? Então, é o vale, as raízes dela. Aí eu vi aqui que o livro foca um pouco na infância da Dona Ruth, é isso? Uhum. O livro foca na infância da Dona Ruth, porque como era um livro infantil, eu não poderia entrar no universo feminino, perdão, no universo infantil de uma maneira já entregando a obra dela. Porque eu queria falar para crianças pequenas, né? De crianças digamos, de todas as idades, já começasse a ter compreensão, já começasse a escutar a Dona Ruth. Então, os livros dela não são propriamente infantis, né? São um público mais adulto, Sim, mas, né, outros leitores. Então, eu falei, bom, a maneira é apresentar a Dona Ruth para que para essas quando eles crianças. para as crianças, que quando eles crescerem, eles já vão ter a Rutinha. Então, Sim. quando pegar um livro dela, já vai ter a lembrança do que foi ela, né? Então, foi por isso que eu decidi falar sobre a infância da Rutinha, uma personagem com uma história real, né, digamos assim. Não, e para isso eu imagino que você tenha conversado com os filhos dela, tenha pesquisado, tal. Como é que foi seu processo criativo e o que que você achou de bacana na infância dela que você achou legal colocar no livro? É, eu me baseei muito nas conversas que eu tive com a Júnia, principalmente com a Júnia, que é a pessoa dos filhos que eu mais tenho contato, e nós fazíamos sempre a Casa da Ruth, que é um clube de leitura. E nesses encontros, a gente sempre conversava. As pessoas que participam do Casa da Ruth, eles têm assim, interesse na obra, mas também têm muito interesse na pessoa.
Então, ali surgiam, assim, várias conversas sobre a Dona Ruth, né? Ah, como que a Dona Ruth era, como a Dona Ruth fazia. E eu fui pegando algumas ideias ali. Aí depois eu perguntava para a Júnia, Júnia, é assim mesmo? Foi assim? Ah, foi assim e tal. E também eu peguei um livro dela, alguns livros que falam da biografia, e aí eu comecei a juntar peças, sabe? Por roteiro, nem segui direito, assim, não é que não segui direito, eu não me baseei tanto na veracidade do assunto, sabe? Mas eu segui o que a Júnia me contava e usei meu processo criativo Entendi. também para criar essa infância dela. Outra coisa, eu vi que o livro veio acompanhado de uma bonequinha de crochê, né? Então, quem comprar o livro ganha a boneca, vem junto ou é só um projeto bem pontual, o lance da boneca? Não, eu vou fazer a venda do livro de duas formas. Um, que é a compra do livro, e outro que seria o kit, né? Livro mais boneca. A depender do que o leitor quiser Tá, adquirir. então vai ter essa opção de comprar o Vai. livro com. Mas o livro já foi lançado ou assim para o público ainda não? Não, para o público ainda não. O livro, ele foi realizado mesmo, né? Consegui concretizar o Vale Literário por conta da Lei Aldir Blanc. Então, como é do projeto, eu consegui 20 edições do livro, 20 exemplares do livro, e que vai ser entregue às escolas. Então, serão as escolas e mais alguns institutos aqui da cidade de Cachoeira Paulista. Tá. Então, aí para eles, eu vou conseguir entregar o livro com a boneca. Escuta, então esse é seu primeiro livro, mas você já tem textos nas 4 antologias da ACLA, né, que são nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2018, e também no coletivo feminino do Vale do Paraíba chamado Somos Nós. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa sua participação, tanto em textos das antologias da ACLA, quanto desses Somos Nós. Então, a primeira antologia da ACLA foi o meu primeiro texto, porque até então eu não tinha publicado nada. Então, quando eu entrei na ACLA, né, eu escrevia, mas sem publicar. Então, aí eu consegui fazer essa primeira publicação pela antologia. E depois os outros foram, assim, mais fáceis para mim, né? Que o primeiro texto que você tem um texto publicado é tenso. Você não tem ideia do que vai ser, do que as pessoas vão dizer. A gente tem, assim, eu particularmente tenho uma certa insegurança quando eu vou publicar algo. Então, foi muito legal, porque a ACLA tem essa diversidade assim, de imagens, que a gente tem esse projeto, né? Uma vez, a gente mescla, uma vez é um texto baseado numa imagem, depois é uma imagem baseada num texto, para agregar todos os artistas da ACLA. Sim. E foi muito legal. Eu adoro todas essas antologias da ACLA. Eu sou muito grata por ter conseguido publicar ali, participar da ACLA, é muito bom. E esse coletivo Somos Nós surgiu de convite de uma amiga de São José dos Campos, Eliane Troia, que ela e mais outras mulheres do Vale estavam se unindo para fazer uma antologia feminina, né? Então ali nessa antologia surgiram mulheres de todas as áreas e cada uma expressa a sua vivência feminina Sim. no seu trabalho. É muito legal. E eu pude também, assim, tem, né, através de poesias, textos jornalísticos, o meu, na verdade, foram tirados de 2 colunas que eu escrevia e publiquei ali. Então, assim, é uma reunião de mulheres, né? E é muito bacana. Eu gosto muito desse projeto também. Renice, por falar em ACLA, a senhorita é atual presidente da ACLA. Você tomou posse esse ano, em janeiro, né? Pegou um ano difícil, né? Ainda está difícil por conta da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido essa sua experiência como presidente da ACLA. E você é bastante ativa, né? Você tem feito bastante coisa virtual, a gente tem acompanhado, participa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, você como presidente da ACLA, no meio dessa pandemia louca que a gente está vivendo. Então, é uma loucura, né? Ser presidente da ACLA, né? Estar como presidente da ACLA é uma emoção muito forte,
porque, na verdade, eu fui uma sucessora da Dona Ruth, né? Até então, foi a primeira mulher a tomar posse como presidente. Então, imagina, né? Estar ocupando por um certo tempo o lugar de uma pessoa que eu mais admiro nessa cidade. É muito incrível. E então, assim, todo o movimento da ACLA agora, como todos os movimentos, estão todos voltados para o virtual. Então, quando surgiu a pandemia, nós estávamos assim numa incerteza, num susto, né? Então, o que a gente poderia fazer? Então, a ACLA, naquele período, se ausentou, nós encerramos o processo ali, mas depois a gente aprende vendo os outros, e eu comecei a ver aquele movimento, todo mundo se apresentando, todo mundo falando, falei, bom, vamos voltar também, né? E aí, quando eu tomei posse, aí eu comecei a criar o Acro Convida, que o nome foi uma sugestão sua, e foi bem legal, e assim, a ideia assim, é levar a Acro agora para dentro da casa das pessoas, porque até então a ACLA, todo evento da ACLA é feito no espaço físico, que geralmente é centro cultural ou na Câmara, e ali, às vezes, as pessoas falam, eu não sabia, ou quando foi já tinha acontecido, ou ninguém conhecia a ACLA, então eu peguei essa abrangência mesmo da internet, e para levar lá o ACLA Convida, e fora o ACLA Convida, a gente tem, tem as palestras, então eu estou chamando o pessoal da ACLA para participar, para cada um mostrar, para assim, mostrar o que sabe falar, o que domina, né? E aí também trazendo outras pessoas. E com os convidados, a gente tem a possibilidade de também levar a ACLA para outros cantos, né? Se eu chamo uma pessoa de São José dos Campos, vai aparecer a ACLA em São José dos Campos. Então, é aproveitar o momento. Mas que é uma loucura, é muito bom, mas é uma loucura porque, no fundo, a gente gosta do espaço físico. Eu sei que o pessoal da ACLA também, a gente gosta de contato, a gente gosta de conversar. E é muito bom, né? Principalmente no final dos eventos, que a gente fica conversando com todo mundo, conhece pessoas. É diferente, experiências diferentes, mas é o que temos, né? Vamos falar de outros projetos seus. Você é muito ativo. Você me mandou um monte de coisas que você já fez parte, que está fazendo, que vai fazer. Eu nem consigo falar todos aqui. Eu vou destacar alguns que me chamaram a atenção. Um deles, você escreve sobre literatura no jornal O Momento e também escreve sobre literatura no jornal Potiguar Notícias de Natal. Como é que você foi parar no Rio Grande do Norte? Eu fui parar lá através de um amigo que é um amigo que conhece outro amigo, né? Mas eu tenho, através do pessoal da Penalux, eu era bem ativa na Penalux, assim, de participar, cheguei aí lá algumas vezes, trabalhei para eles um período também. O que é Penalux? É editora Penalux. Tá. E eu fazia resenha para eles. E aí, aí eu também ia lá, realizava algumas entrevistas com os autores que estavam assinando contrato com eles. E é nessa divulgação, eu conheci um amigo que é autor do Penalux, e é o Cefas Carvalho, e ele me convidou para participar. Eu comecei a escrever algumas coisas, ele gostou, aí ele perguntou para mim, você não quer uma coluna oficial? É claro que eu quero. Que chique, mulher! Nossa! E aí acho que estou lá há uns 2 anos já. Bom, e o último que eu destaquei aqui, você foi redatora de uma revista chamada Siempre Sanz, dedicada ao cantor espanhol Alejandro Sanz. Nem preciso perguntar se você é fã do cara, né, meu? Como é que foi isso? Você é de algum fã-clube dele? Eu já fui de fã-clube dele. Não, são umas histórias assim que eu não acredito que eu fiz, mas eu fiz. Eu comecei em 2010, eu fui a um show dele em São Paulo e eu já fui de fã-clube, porque eu conheci umas meninas, vamos para lá, vamos, e fui, né? E foi muito bom, muito. Fui parar no Jô, eu parei no programa da Eliana. Tudo por conta do Alejandro Sanz? Tudo!
Eu parei no Jô Soares, eu passei fome, eu passei frio. Só para assistir a entrevista dele, a gravação da entrevista dele ao vivo. E pior, a gente foi para assistir a gravação. Uma coisa muito boa que aconteceu naquilo foi que o Jô Soares pediu para o fã-clube entrar na frente e a gente pôde assistir um showzinho dele lá, né? Olha! Quase VIP. Foi muito legal. E o ruim foi que era umas 2 horas da tarde, a gravação do Jô, você tinha que assistir três programas, participar de 3 gravações de Eu já fui programa. também, eu já fui. Nossa, demora pra caramba, Tensos. é. E é muito frio lá dentro. Então, a gente foi sem comer, porque a gente achou que era coisa rápida, né? E ficamos lá o dia inteirinho. Eu saí de lá, eram umas 10 horas da noite. Era Foi demorado mesmo. muito. Então, foi um processo muito bom, porque eu comecei a escrever a partir disso, sabe? Eu destravei para a escrita, porque na época nós tínhamos também acho que era um blog, e aí, vamos escrever, vamos. Aí eu acabava escrevendo, e foi um processo muito legal. Então, até chegar essa revista, isso agora já tem de lá para cá, tem uns 12 anos. Mentira, não tem isso não. Tem uns 7 anos. Aí agora eu estava já com outra turma, né? Conhecendo outras meninas, e aí surgiu a ideia de escrever de ter a revista para ele. E aí apresentaram a ideia para o irmão do Alejandro, que ele chama Jesus, e o Jesus gostou muito da ideia e comprou a ideia. Falou: bom, então vamos juntar todo mundo e fazer, né? Então a revista é meio que oficial dele, sabe? Existe ainda essa revista? Existe sim. E aí participei de 4 edições da revista. Era uma maratona fazer a revista, porque a gente tinha que, de um mês para o outro, correria, pesquisa, e era muito legal, porque a gente tinha, assim, no caso, né, a gente tem, né, o reconhecimento dele pelo trabalho, o reconhecimento da família dele, que toda a família acaba participando disso, assim, indiretamente com ele, porque ele mandava pra gente, mandava, assim, mensagens, curtia, ele faz a propaganda, ele divulga a revista. Mas, Então, não, fala. oi. Não, pode ir, Então, continua. e para mim foi muito legal, porque eu tive, sim, os meus textos, né, para assim, para América Latina, para Espanha e para os Estados Unidos, porque a revista era traduzida. Então foi muito legal. É um trabalho muito bacana, mas que requer muita disponibilidade de tempo. Mas você não participa mais, né? Você saiu. Não, eu não participo mais. Foi difícil tomar essa decisão, mas eu acabei tomando porque eu precisava ter mais tempo para trabalhar com a literatura. E isso estava me sugando muito, sabe? Então, Mas olha uma eu curiosidade que eu tenho. Ele tem tanto assunto assim para ter revista. tem, O que era a tem. revista? Falava A, dele, das músicas, o que a exatamente? revista é 100%, não, 99% ele. Então, tudo que ele colocava no Instagram virava Virava pauta. matéria. Sim, e eu tinha que correr atrás, sabe? E aquelas informações é tipo, eu vou lançar uma música amanhã. Aí você, caramba, vamos descobrir qual que é essa música. Caraca! Você tinha que correr. E assim, e ele postava muita coisa, e tudo aquilo lá gerava curiosidade. Tudo que gerava curiosidade tinha que estar lá. E coisas antigas, a gente ficava assim, no YouTube, pesquisando. Resgatava coisas de 1900 e vai lá. E eu fiz até uma matéria nossa, me desgastou bastante, foi uma de Natal, porque assim no YouTube eu não encontrava a matéria assim um vídeo por inteiro, eu tive que caçar o vídeo, mas saiu uma belíssima matéria de Natal, do primeiro Natal deles como famoso. E ele fez um especial na Espanha pela TVE. Então, Bacana. e aí eu corri atrás daquilo e transformei aquilo lá em texto e deu muito certo. Por ser da família dele,
a gente tinha muito contato com o artista espanhol, então era muito fácil conseguir entrevista, né? Algumas perguntas que não querem calar. Isso era remunerado? Não, Gente, assim é fácil, né? Fazer uma revista com os fãs para escrever e não paga um tostão de então, e trabalho. aí, não, a gente não recebia nada. É aí que você vê, vai e começa assim, é um trabalho muito legal, que rende muito pro nome nosso, mas que por não ser pago, você vai para trás da onde você consegue, para onde Outra é. pergunta, você conheceu ele pessoalmente? Não. Sim, Mas de conversar com ele, tudo? Ou só de ver ele dando entrevista no jogo? não, eu conversei com ele várias vezes. Várias vezes. Eu conversei com ele quando ele esteve no Brasil, depois eu tive a oportunidade de conversar com ele na Espanha e assim, tive contato com ele na época pelo Twitter, de conversar, de trocar mensagem, foi muito legal. Então eu tive muita amizade com ele, assim, amizade, né? Com ele. Foi muito legal. Mas você foi para a Espanha ou não? Foi só ele na Espanha e você no Brasil? Não, eu fui para Espanha. Ah, você foi? Conta esse Fui. episódio da Espanha. Então, eu passei mentira, passei uma semana na Espanha, porque tava terminando meu curso de espanhol, e aí eu tinha uma colega, nesse curso, e ela falou para mim, eu tô indo para Madrid, vamos? Eu falei, como assim, vamos, né? Eu sou casada, mas nossa, meu marido vai me matar, né? Aí eu cheguei, ela falou, não, pensa a possibilidade de uma semana na Espanha, não, 15 dias na Espanha. Aí eu falei, vamos ver, vou conversar com o marido, ver o que eu consigo. E aí eu conversei com ele super apoiou a ideia, sabe? Não, vai sim e tal. Só que o João estava muito pequeno na época. Aí eu falei, então vamos reduzir para uma semana. E fui. Eu coloquei lá no Twitter, né? Conversando com as meninas. Aí, mas você tá aqui em Madrid? Tô aqui em Madrid. Aí uma me mandou mensagem: olha, vai ter um meeting com o Alejandro, acho que foi numa quarta-feira. Eu cheguei no domingo, aí na segunda, uma amiga falou de lá, falou: olha, vai ter um meeting lá, você não quer ir? Não, Aí eu falei: imagina. Lógico, né? lógico. Aí fui, com a cara e coragem fui, né? E lá ele acabou me recebendo. Aí eu conversei com ele lá e tirei foto que eu não tinha conseguido no Brasil, eu consegui lá. Então, assim, são vários contatos que eu tive com ele aqui no Brasil, foram vários contatos, a gente se Bacana. via sempre. Vamos lá, você recebeu recentemente o convite para participar da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, que fica em Poços de Caldas. De onde surgiu esse convite? O que você vai fazer lá? Você vai representar a Dona Ruth, né? Parece. Me explica essa história direitinho para a gente, por favor. Então, o convite da FESMIL, né, que é a Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, surgiu por conta do lançamento do livro da Rutinha. Eu já tinha contato com eles, assim, a gente lá no assim, até então eu não tinha muitos nomes, né? Mas era Beatriz, ela viu uma postagem minha no Face que eu comecei a divulgar o livro e ela achou, e ela comentou, falou assim, olha, na academia nós temos uma cadeira dedicada a Ruth Guimarães, mas até então tudo bem, né? Eu comentei, nossa, que bacana. Aí depois elas entraram em contato comigo, falando que acharam lindo o projeto de falar sobre a infância da Dona Ruth e que elas queriam me convidar para ocupar essa cadeira Olha, que por, honra, meu Deus. por todo esse sentimento que eu tenho pela Dona Ruth. Porque a Dona Ruth foi foi uma divisão de águas na minha vida, sabe? Muito grande. E, e aí elas falaram, não, você quiser, se você aceitar, a cadeira é sua, né? Por esse carinho que você sente por ela, que nós queríamos uma pessoa que representasse ela por sentimentos também. E aí, lógico, eu aceitei esse convite e elas também gostaram que quando após essa conversa, eu falei que eu era de Tenhandu, tinha nascido em Tenhandu, aí a Beatriz me disse assim, nossa, esse presente veio do céu, porque a gente acabou encontrando uma pessoa que sente esse amor pela Ruth,
É e mineira? ainda é mineira. Então, aí ela falou assim, não, aí a Beatriz falou assim, olha, esse presente foi a Ruth que te mandou. Aceita, fica com ele, porque ela te deu esse presente do céu, porque até o momento elas queriam uma pessoa que ocupasse essa cadeira e elas não tinham chegado a uma conclusão de quem ocuparia essa cadeira, estava vaga, são 40. Então, Mas ela, você, como mas você sabe por que que a dona Ruth é patrona dessa cadeira lá em Poços de Caldas? sim, ela é patrona por conta do livro Água Funda, por ter sido escrito lá em Maria da Fé. Escuta, você E já a, tomou posse? Como vai ser a sua participação lá? já tomei posse, foi segunda-feira, foi dia 14, 14 de após maio. 14 de maio, e foi a posse virtual, né, de forma Sim. virtual. E agora a minha proposta lá na academia é representar Ruth Guimarães, né, falar sobre Ruth, trazer as obras, textos e também apresentar o meu trabalho, né? Assim, agora a Rutinha e os futuros também, mas de certa forma é falar mais sobre ela, né? Levar a esses encontros que teremos com as acadêmicas e assim outros eventos que elas irão organizar, que nós iremos participar, para levar a Ruth Guimarães mesmo. Renê, só para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho da sua infância, que a gente sempre pergunta isso aqui. Você nasceu em Itaiandu, em 75, é filha do Antônio Cláudio e Maria Cristina Giovanni, mas você foi criada pelos seus avós maternos, que é a Lourdes e o Virzeu Giovanni. É É, isso. isso mesmo. Aí você que escreveu, não foi eu que estou perguntando. Essa é uma parte dramática da minha vida, aí fiquei curiosa, né? Então, eu falo que é dramática porque a minha mãe tinha 18 anos quando eu nasci. E a minha mãe e meu pai se separaram quando eu nasci. Eu nasci, eles tentaram mais um pouquinho, não deu certo. E assim, é bem complicado a gente ser filha de pais separados desde o nascimento. A gente acha que não tem muito a ver, porque não tem vínculo, mas tem. É muito estranho. Quando você começa a crescer e ver que você não é criada pelos avós, apesar de tanto carinho, tanto amor, né? Aquele aconchego que eles me deram, mas você não está com seu pai, com a sua mãe, e eles existem e não estão com você. Mas É peraí, mas muito quando você complicado. morava com seus avós, a sua mãe morava junto. A minha mãe morava, mas a minha mãe já tinha uma outra vida, assim. A minha mãe era mais vida de solteira, na verdade. A minha mãe, ela cuidou de mim, sim, ela teve todo o cuidado, mas ela era muito Muito nova, né? jovem, é. Né? Nem não culpo, não. E ela, logo ela já arrumou outro marido, já foi morar em outra casa, então eu fiquei realmente com o meu avô, com a minha avó, e eu chamo o meu avô de pai. Então foi difícil, assim, essa criação para mim, de não estar com a minha mãe, com o meu pai, e também, sabe, estou com os avós, mas eles existem. É complicado E essa você tem parte. contato com eles ainda? Não. Nem com o pai, nem com a mãe. Nenhum com o outro. Então, quando os meus avós, né, eles já faleceram, então a gente dá parece que a gente estava perdida, assim, de família, né, aquela coisa, assim, bem complicada, mas a gente supera. Mas a Mas, minha mãe, mas eu tenho contato com a minha irmã, e minha mãe tá bem, tá vivendo com o marido dela, assim, são coisas difíceis, assim, de a gente reviver, né, de mexer, é complicado, mas tá todo mundo bem. então tá bom. E como foi a sua infância e adolescência lá em Itaiandu? Então, a minha infância, assim, eu gostava muito de escola, né? Então, eu fui muito cedo para a escola. Eu fui com 2 anos, até menos. Eu fui com menos de 2 anos para a escola, para a cantina. E eu ia, minha mãe falava que a minha avó, né, falava que eu ia de fralda para lá, ia com a fralda escorregando e já estava indo para a escolinha. E eu adorava ficar na cantina. E depois eu sempre tive esse ambiente escolar, sempre gostava de estar na escola, assim, de estar com meus colegas, de professor, sempre gostei muito disso. Então, a minha infância
Foi brincando na rua, né? Que eu gostava muito de brincar na rua, quebrava braço, elas caía de bicicleta, nossa, eu era arteira pra caramba. E, e gostava também da escola, eu adorava o meu ambiente escolar. Eu gostava muito, assim, mais que eu gostava, que eu tenho mais marcado na minha história de criança, adolescente, o convívio escolar. Eu gostava muito de estar ali e eu via assim que a minha vida teria sentido, fazia sentido quando eu estava ali com essas pessoas, né? Mesmo aquela coisa de bullying que a gente tinha, mas não era nada assim, eu superava, eu chorava, eu fazia minhas coisas, mas eu gostava de estar ali. E eu fui aprendendo muito com os professores, meus professores, eu tenho assim uma gratidão muito grande por eles, porque eu via que o estudo valia muito a pena, era muito gostoso estudar. E assim, a minha professora de redação, ela não, eu sei lá o que acontecia, e ela assim, não gostava muito do que eu escrevia, não, sabe? Eu acho que eu não era uma boa aluna de redação. E teve uma vez, a única vez na vida assim que eu falei, nossa, estou inspirada para escrever um poema. E eu cheguei em casa, né? E peguei um monte de papel e fui fazendo. Ela deu o tema, não me lembro mais o que foi aquilo. E eu comecei a escrever e levei para ela, né? Só que quando eu entreguei, depois ela me devolveu, ela falou que era plágio que eu tinha feito. Eu fiquei muito chocada porque, sabe, não era nem, eu nem sabia o que era plágio. A gente não tinha internet, né? Eu não lia livro de poesia. E eu falei para ela, assim, eu olhei bem nela e falei, olha, você está dizendo que é plágio, né? Eu perguntei o que era plágio, ela me explicou. Eu falei, bom, a senhora está me dizendo que eu fiz isso, mas eu não tenho te provar, não tenho como te provar além da minha palavra. E eu não tenho mais os rascunhos, que eu joguei tudo fora. Então, paciência, né? Aí ela me deu uma nota horrível, eu chorei horrores. Nossa, foi muito dramático e foi por isso que na minha vida houve uma ruptura assim de quase 8 anos, mais ou menos, sem escrever, sem pegar um livro para ler, eu Ah, não é? gostava mais. Por conta desse gatilho aí, você deu uma travada. Eu dei uma travada porque ela não acreditou e ela me tratou muito mal. Ao longo da entrevista, você disse uma ou duas vezes que a dona Ruth foi um divisor de águas na sua vida. Por que que ela foi esse divisor de águas? Então, foi exatamente por conta Desse dessa, bloqueio. desse bloqueio. Eu entrei na ACLA, nem era porque eu escrevia, eu entrei na ACLA por curiosidade, que eu achava que era um clube de leitura. O Jurandir ria da minha cara até hoje. E eu cheguei, aí eu vi que não era um clube de leitura, mas ele falou, fica com a gente, você vai gostar. Eu falei, beleza, vou ficar. E aí eu comecei aquela coisa, eu falei, nossa, e agora eu vou ter o pouco que eu escrevia, eu falei, nossa, agora eu vou ter que desenvolver isso. Então, quando eu conheci a dona Ruth, né, ela conversou muito comigo, sabe? Eu falei com ela, assim, ai, dona Ruth, eu tenho tanta vontade de escrever, de escrever um livro. E ela falou assim, é só você fazer, você tem todo o potencial. E assim, ela foi muito aconchegante, ela me aconchegou naquele momento. E ela falou, acredita em você, você vai conseguir. Tenha medo, não pense em medo, faz. E também nessa época eu já tinha filho, eu estava casada, e eu achava que a mulher, ou você era escritora, ou você não era mais nada. Coisa na minha cabeça. E ela me mostrou, assim, eu vendo ela com aquela atividade toda, aqueles filhos, aquela vida, eu falei, olha só, é besteira. Então, Ela te ela inspirou me bastante, é. demais quando eu vi ela. E depois, quando eu fui conhecer a história da Dona Ruth, eu falei, meu senhor, eu tô dando bobeira mesmo. E comecei, sabe? Então, eu tenho uma paixão muito forte por ela. Renise, só para a gente terminar, um dos seus hobbies, é claro que é a leitura, né? Não poderia ser outro. E o outro é bordar, mulher. Que isso? Você gosta Eu de adoro bordar? bordar, eu adoro bordar. Eu pego assim sempre alguma coisa para um quadro. Agora eu tô fazendo um quadro.
E eu adoro, sabe? Eu tenho muito em mim esse lado da leitura, mas também eu sinto necessidade do manual. Renice, super obrigada pela sua entrevista. Adorei conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, das suas inspirações, do seu fã-clube aí, que foi muito legal contar essa parte aí. Bacana demais. Obrigada, viu? Imagina, Cláudia, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo, adorei participar. Bacana. Falou, um beijo. Um beijo.